Hein? Eu te ouço. Você está meio borrada, mas eu estou te ouvindo bem. Acho que não é uma novidade, né, Edu? Eu sempre tô meio fora do foco mesmo. É o Woody Allen, você? Bem por aí. Bom, Edu, essa é a sala do Olá, quarto Pipo. semestre de psicologia. Somos poucos, então, assim, estão todos presentes. Só a Carol que está no caminho do trabalho para casa, não chegou ainda, mas a gente tá gravando para apresentar depois para aqueles que não puderem assistir. No caso, que até agora que eu notei foi ela mesma. Uhum. Eu queria fazer uma introdução. Tá. Deixa eu perguntar uma coisinha antes. Aqui não tem grade, né? Para que eu possa ver todo mundo. Tem? No Skype? Nunca usei o do Skype. Tem Ai, grade? gente, vocês me ajudam, que vocês sabem que eu não sei mexer nesses negócios. Só que normalmente eles não ligam a câmera. Eu me sinto sempre num monólogo, viu? Eu falo assim, gente, tem alguém Eu aí? Eu tô tô dando. vendo. A maioria aqui É, só tem a Fernanda aqui com um câmera. rostinho. É. O Eduardo, não, acho que sim. Só a Fernanda aqui parece que tem foto. Mas tudo Mas, bem, não gente, tem quem problema. puder ligar a câmera, se sentir à vontade, eu sinto isso nas aulas também. No É que é virtual interessante a gente ver com quem a gente está falando, né? É bom as também pessoas acho. darem as caras. Sei E lá. aí, gente, foram intimados agora, hein? Boa Senão eu noite. me sinto fazendo monólogo, né? Não é É, bom. mas eu me sinto assim. Porque fica aquele André, silêncio. Já é um silêncio, né? vai, Mas tudo André, bem. você falou boa noite, abre aí a câmera. Já abri. Aonde? Não tô te vendo, não. Tá aberta. Eu tô me vendo. Tô vendo o convidado aí. Só, só. Você me vê? Não. Oh, Como assim? Eu tô me vendo aqui. olha, Ué, Eu tô dizer te que vendo também, viu, André? desculpa, Thaís. Muito boa noite. Boa noite. É que às vezes você acha que o eu... problema é na sua câmera, mas deve ser alguma configuração, porque eu vejo. Uhum. Como é que funciona a grade aqui, gente? Vocês sabem? Para eu poder ver todo mundo? Tem como? Alguém sabe? Então, para mim aparece aqui, reunião, aí sumiu agora. Aí tem tipo uma televisãozinha, você clica e escolhe o modo de exibição. Então, eu vi aqui modo de exibição em grade, já tá ok. Aí tem o modo de exibição do orador. Como eu não me sinto um orador, Eu vou apertar para ver o que que acontece. Não dou nada. vamos ver. Flutuante. Ok. Bom, tudo bem, vamos fazer assim mesmo, não tem problema. Isso é de menos. Isso é Ora, de menos. é isso aí. Enfim, manda bala. Vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá. Primeiro, nem preciso dizer, mas eu vou, porque eu tô muito feliz. Fiquei ansiosa na parte da tarde, por vários motivos. Dos motivos tecnológicos, que são uma das maiores dificuldades que eu tenho, ao motivo claro de ter você aqui ao vivo com a gente e da gente não ter combinado nada e vamos ver como que vai ser livre, vai ser natural, de uma maneira light, leve ou não, mas para introduzir aí uma disciplina que para mim também é a primeira vez que foi atribuído, que é teorias da personalidade. E então, muito obrigada em nome da faculdade, professor Franco Montoro, Faculdade Municipal aqui de Mogi Guaçu. E muito obrigada por ter aceitado o convite. A direção da faculdade está ciente, eles também pediram para agradecer. E é com muita honra que a gente recebe você aqui hoje. E aí eu vou fazer a introdução, então, gente. Vou encarar o personagem, já que a gente está falando aqui de personalidade, né? O homem moderno é concebido em duas tendências, ou subjetividade psicológica, ou mesmo através de leis estabelecidas pela ciência,
que podem ser naturais, sociais, econômicas, culturais. É nessa tensão que se dá a personalidade. E essa vem de persona, palavra grega usada no teatro para nomear a máscara que o ator usava no palco quando desempenhava um papel e encarnava determinado personagem. Há aí uma construção do homem de cunho metafísico, baseada na aparência, na persona, ou seja, que parece ser, mas não é, pois desempenha um papel, um personagem, e que não necessariamente tem ações e valores que representam o ator que o interpreta. E para contribuir então com a nossa aula de hoje e dividir as experiências de construção de personagem, foi que eu convidei o Eduardo Semerjian. Edu nasceu em São Paulo no dia 11 de setembro de 1965, é ator brasileiro de teatro, cinema, televisão, é também diretor, produtor e locutor. Muito bem-vindo! Eu espero que eu tenha desempenhado muito bem meu papel de apresentadora. Edu, você está sem áudio. Agora sim, agora sim. Você foi ótima, Polly, foi maravilhosa, arrasou. Muito obrigada. Bom, primeiro, boa noite, obrigado, Polly, pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, gente. Antes de mais nada, como a gente vai falar de personalidade, existe uma questão que eu sempre levo muito em consideração, que é o fato da linguagem. Personalidade pode ser uma coisa para vocês e uma coisa para mim diferente. E pode ser, entre vocês também pode ser algo diferente. O entendimento pode ser de alguma forma diferente. Então, é importante que quando eu falar personalidade, vocês entendam do que eu estou falando, e eu vou me esforçar para que vocês possam entender isso. Eu chamo a atenção para essa questão da linguagem, porque muitas das vezes que a gente vai conversar, que a gente vai dialogar, o diálogo não acontece por conta disso. Então, eu peço a vocês que prestem atenção no contexto sempre quando eu falar a respeito de personalidade. Então, vamos lá. Personalidade, de uma certa forma, quando a gente nasce livre de qualquer, ou de quase qualquer influência externa, né? A gente vem basicamente com a essência do que a gente é, com zero racional, né? E à medida que a gente sai para o mundo, nós começamos a adquirir personalidade. Então, se você pensar, quando um bebê vem para o mundo, qual é a primeira coisa que acontece com ele? Ele toma um choque de sair fora. Ele pode sentir frio se ele não estiver tendo um parto natural, que ele está na água, que é uma água quentinha para ele. Ele pode sentir medo porque ele percebe, mesmo com os olhos fechados, que vem luz, é uma coisa estranha. Então, assim, é um choque. A personalidade, ela começa a se criar a partir daí, né? Eu não pretendo fazer nenhum postulado sobre psicologia, até porque eu não sou psicólogo, embora, como a Polly já saiba, eu já trabalhei com psicologia, trabalhando com renascimento, que eu não sei se vocês já conhecem, se já tiveram alguma coisa que falasse a respeito do trabalho de renascimento. O renascimento, ele mexe com hiperventilação, e a partir da hiperventilação, você traz do corpo a inconsciência para a consciência. E aí tem vários efeitos X, Y, Z. A personalidade, quando tratada no âmbito do teatro, então eu vou falar do teatro, ou do ator, né? Quando ela é trabalhada no âmbito do ator, ela pode ser pensada da seguinte forma. Eu, enquanto ator, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma essência,
eu tenho algo que me forma, que forma o meu pensamento, as minhas atitudes, a minha postura corporal, as minhas reações em relação aos meus sentimentos, etc. E eu tenho que me despojar disso, por um lado, e tenho que utilizar isso, por outro, para criar em cima do que eu entendo que seja um personagem que está ali no texto, ou que esteja sendo criado em colaboração. E nunca existe um ponto de partida único. Você pode partir do que você quiser, né? Então, por isso que quando você tem uma primeira abordagem, ela é como se, ela deveria ser, pelo menos, como se fosse um bebê nascendo, né? Quando eu leio um texto pela primeira vez, eu estou lendo pela primeira vez, eu não sei o que está acontecendo ali, eu não sei o que é aquele texto, eu não sei o que é o personagem que eu eventualmente vou fazer, eu não sei o que são os outros personagens com os quais eu vou me relacionar, mas torna-se um jogo de quebra-cabeça. Ao mesmo tempo que eu tenho as minhas sensações, eu vou ter as sensações, vamos dizer, da Poliana, da Fernanda e etc. São 3, vamos supor que é uma peça com 3 atores. Então, nós temos aqui, eu estou falando da Fernanda porque é a única que está aparecendo para mim, além da Poli, tá? Mas para qualquer um, tá? E eu primeiro vou ter a minha sensação, que é uma sensação autocentrada, justamente como acontece com um bebê. Ele tem uma sensação a partir dele. Ele toma um choque quando ele percebe que tem que se relacionar com outras pessoas. Aos poucos, a gente vai percebendo também no outro como é que isto vai, como é que isso vai crescendo, como é que isso vai, como é a personalidade vai crescendo e vai se formando dentro da gente. Existem técnicas 1000 a respeito do trabalho do ator. Existem teóricos 1000, como... Isso é uma foto. Olá. Existe Stanislavski, existe Grotowski, que são todos os teóricos que existem a respeito do teatro, que, como vocês têm na psicologia. E, na verdade, a gente vai percebendo, através deles, eu não sou Stanislavskiano, nem sou Grotowskiano, nem sou Artodiano, nem nenhum deles. Eu fui criando a minha forma de abordar personagens e peça e o trabalho de ator de uma maneira geral. E eu acredito que vocês vão desenvolvendo a de vocês. Isto também faz parte da minha personalidade, que é o quê? Que é pegar tudo que existe, perceber aquilo que cabe em mim, aquilo que combina com a minha essência, que me faz sentir confortável e que me faz ir para frente, que me faz agir. A personalidade, ela no fundo é um conjunto de crenças, eu acredito nisso, né? Sejam crenças intelectuais, emocionais, do corpo, sexuais ou whatever. São crenças que podem mudar ao longo do tempo. A essência é a essência, a gente nasce com aquilo. Assim como na vida da gente, num personagem é igual. A gente vai percebendo características dele, vai se utilizando dessas características para ir montando esse quebra-cabeça estranhíssimo, que na verdade traz uma sensação que é uma espécie de sopa psicológica daquilo que a gente percebe do personagem. Eu gosto de quando eu vou montar um personagem, mas isso não significa que eu só faça dessa forma, que depende muito também da relação com o diretor, com os outros atores, etc. Assim como na vida, né? Eu gosto de abordar personagens pegando uma característica para partir dela.
uma característica que eu a considere central. Esta característica eu vou trabalhando de forma a desenvolver algumas outras, que vêm naturalmente ao trabalhar o texto, ao trabalhar a relação com o outro. E só na relação com o outro é capaz de acontecer a formação dessa personagem. E aos poucos ele vai entrando no que eu posso chamar de uma... que forma é horrível, porque não é uma forma, ele muda o tempo todo. Personalidades mudam o tempo todo. Mas é um modus operandi em que ele vai funcionando e que ele vai crescendo, né? Tanto que a gente sempre diz que um personagem nunca está pronto, porque ele muda, né? Por mais que a gente tenha movimentos, marcações que possam ser as mesmas, a personagem em si, ela depende muito de como a gente é e de como a gente está no dia a dia. Olá, Igor, você ingressou. E é importante que a gente esteja aberto para isso. Porque se a gente define um personagem a partir de um quebra-cabeça simplesmente, e aí terminou o quebra-cabeça, acabou, a gente mata o personagem. Esta é a diferença de um personagem no teatro para um jogo de quebra-cabeça. Ele é um quebra-cabeça no início, mas, na verdade, imaginem que ele é um quebra-cabeça dinâmico, que você montou e aí, de repente, ele começa a mudar. Aí aquela peça já não serve mais na outra, você tem que ir mudando. E isso é vida, inclusive, né? E é justamente aí que a gente diz que um personagem pode ser vivo e orgânico, porque ele tem movimento e vai mudando, assim como na vida da gente. Então, isso para falar mais a respeito de como construir sozinho. Agora, existem outras coisas muito importantes, na verdade, absolutamente necessárias, que são os outros personagens, a direção que você recebe, porque o diretor, ele pode te levar para algum lugar e você tem que aceitar. Ok, é uma ditadura? Não, não é isso. Você sempre conversa a respeito, mas se ele te propõe, você tenta ir para aquele lado, tenta experimentar o que ele te pede. Dá certo? Legal, fica. Não deu certo? Ok, tira, volta, experimenta outra coisa. Essas experiências também são comparáveis ao que a gente tem na vida. Crianças estão o tempo todo, você pode ver bebê, fica olhando. Ele está vendo, ele está reconhecendo tudo, né? E na relação com o outro ator, ou com os outros atores, a gente descobre ainda mais coisas a respeito do nosso personagem. Porque, por exemplo, se eu crio um personagem que é dominador, isso está no texto, vamos dizer, um personagem dominador, e aí ele se relaciona com uma outra personagem que é submissa. Se eu não for dominador em relação a ela, eu posso estar incorrendo num erro de relação. Se a outra personagem reagir comigo querendo ser igual a mim, ela vai estar errando em relação a mim também. Porque ela não pode ser dominadora, já que ela é submissa. Estou pegando exemplo bem básico, sem movimento. É foto. E então, sempre um personagem sempre vai depender daquilo que você construiu, daquilo que você é no dia que você está apresentando, naquele dia, porque você vai mudar, e daquilo que o outro também vai te passar naquele dia. E os outros atores também, entre eles, e o diretor que te dirigiu de um certo modo. Ou seja, aquilo vai se tornando uma espécie de árvore.
porque nasce de uma raiz, sai um caule, e aí, de repente, ele começa a criar galhos e vai crescendo. E cada galho vai criando outros galhos e assim por diante. Então, a personalidade, enquanto personagem, ela é esta árvore que começa a crescer, 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 e ela vai embora, né? E personagem morre, não na cena, não no texto. Estou dizendo, personagem também morre? Sim. Morre se a gente não estiver vivo, atento e ouvindo o que ele eventualmente pede ao longo do dia que a gente está apresentando, ao longo de outras possibilidades que ele possa trazer, ao longo das conversas que a gente eventualmente tenha com outros personagens e atores, e ao longo do que o diretor também te pede. Então, é uma vida que a gente cuida. Só que é uma vida, entre aspas, imaginária. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Isto era Fernando Pessoa falando de ator. Ele mesmo tinha 120 heterônimos. Heterônimos não são só nomes diferentes. Heterônimos são personagens. Fernando Pessoa é um manancial maravilhoso para vocês estudarem. Porque cada heterônimo tem uma personalidade. Ele chegou a fazer, inclusive, para os principais, um mapa astrológico. Para vocês verem o nível em que Fernando Pessoa era gênio de criar personagens. Agora, para você criar um personagem, você também tem que ter, e isso está incluído naquilo que a gente está... Tem gente dizendo aqui, foi a Poli que falou que o preferido é Caeiro? Quem falou? Alguém falou que o preferido foi a Poli. Então, o meu preferido é o Reis, porque eu fiz o Reis no teatro. Fazer o quê? A gente acaba sendo parcial. Mas, ao construir um personagem, você tem que ter uma vivência de vida. Por quê? Porque você tem que criar coisas. Quando você recebe o personagem, você tem que imaginar as coisas que acontecem com o que está no texto, né? E aí você vai criando. Essa que é a ideia. Então, a árvore, que é um personagem ou uma personalidade, ela depende de todas as relações que a gente crie com o mundo e com a gente mesmo, que a gente não da nossa essência. Quando a gente esquece demais da nossa essência, significa que a personalidade ficou muito forte. Gente de personalidade forte demais, que faz o que quer, muitas vezes é porque perdeu-se da essência. Ou não. Às vezes é a essência que é muito forte e a personalidade é muito fraquinha. Você faz o que a outra pessoa quiser e etc. Então, você não se assume. Ou seja, você tem que ter aí um equilíbrio entre o que é a tua essência e a tua personalidade. No personagem é a mesma coisa. A gente tem que criar um equilíbrio nesse sentido. Bom, acho que eu falei bastante. Eu não queria falar demais sem antes deixar aberto para saber quem quer falar alguma coisa, se alguém quer perguntar algo, para que a gente possa também abrir diálogo, porque deixa eu ver aqui, 7h35, isso significa que eu estou falando há uns 20 minutos aqui, né? É muito. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda bala, a gente vai dialogando, em vez de apenas eu ficar de orador aqui, que eu acho horrível. É muito chato. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É o Matheus, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. É o Matheus, né? Isso, prazer. Legal. Diga lá, Matheus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já ocorreu de você pegar um papel, né, na qual você se identificou muito, né, como posso dizer? Personagem.
com um personagem que mexeu com você, trazendo suas vivências reais com o que é fictício. Como você lidou com isso? Como é isso que ocorre no teatro, né, enfim? Tá. Bom, como eu me utilizo sempre de mim, da minha vivência, de Eduardo, para criar um personagem, porque assim, se eu fizer um personagem chamado Antônio e você pegar esse mesmo personagem chamado Antônio, você vai fazer de maneira completamente diferente de mim. Se você tentar fazer igual a mim, você vai se ferrar. Porque, na verdade, você vai tentar adequar um círculo no buraco num quadrado. Não dá. Tem que partir do zero também. Então, deixando claro isso, a ideia é que quando eu percebo no personagem detalhes que são parecidos comigo, eu posso me utilizar disso, né? Agora, a questão é a gente saber muito bem que o próprio ator, e aí a gente entra numa outra questão a respeito de personalidade, o próprio ator ele tem que ser duplo. Ele não pode ser só ele. Ele tem que ser aquele que age, ou seja, o ator, e ele tem que ser um observador também. É o que o Artaud costuma chamar do ator e seu duplo. Ele tem um livro com esse nome. O ator tem que ser duplo. Ele tem que ser a pessoa que está na ação e a pessoa que observa ao mesmo tempo. Isto faz com que a gente esteja sempre num equilíbrio dinâmico com relação ao personagem. Ele vai influir na minha vida, porque eu vou refletir a respeito de coisas que ele me traz novas. Eu vou também refletir a respeito das coisas que eu eventualmente me enxergo como espelho. E aí eu vou me questionar a respeito dessas questões. O que eu não posso é me transformar naquele personagem. Isto é o que vocês chamam de patologia. Excelente. Né, meu amor? Isto é o que vocês chamam de patologia, porque aí você tem uma questão que você precisa resolver de outra forma. Isto eu sempre, quando eu dava aula, porque ao contrário da Poli, eu me enchi de dar aula. Eu cansei. Mas quando eu dava aula, eu deixava sempre muito claro, cuidado para que vocês estejam sempre na ação, mas também observando. Porque se vocês só se jogarem, tem gente que, inclusive, perde texto, vai na sensação e tal, e aí puta, o que eu estava fazendo mesmo? E se perde, né? Isso na ação já em cena. Mas isso pode acontecer também na construção do personagem, em que isso vai mexendo com a tua cabeça, com o teu coração, com o teu corpo, de forma que você começa a se sentir realmente incomodado, e isso pode te gerar algo que seja ruim, né? Ruim a ponto de você se perder. Porque muitas vezes, já me deparei várias vezes, Matheus, com várias situações, em que eu me deparei com coisas que eram tabus meus, ou questões minhas. Eu vou lá e enfrento. Vou dar um exemplo aqui, que é razoavelmente banal, mas é que ele, ao mesmo tempo, ele é muito fácil de vocês compreenderem. Eu sou hétero, e eu já fiz personagens gays. E teve um personagem que eu fiz em que eu precisava ter uma relação, uma cena de sexo gay. E eu sendo passivo, inclusive. Para mim foi estranho, porque eu nunca senti nenhum desejo por homem, etc. Então, eu tive que encontrar dentro de mim uma forma de fazer isso acontecer e ser de verdade. Como é que eu faço isso? Então, eu criei para mim algo que eu costumo fazer quando eu estou inseguro, né?
eu só vou, eu não penso. Não penso a respeito. Então, o que eu fiz? Eu já vim pelado desde o camarim. Eu falei assim, gente, eu virei pelado desde o camarim. Tinha um tapa-sexo, tá? E a relação, obviamente, não acontecia de verdade. Era simulada. Mas eu já vim pelado desde o camarim. Que era para eu já entrar num clima de desconforto e me acostumar. E aí, quando chegou a cena, ok, ação, que não tinha preliminares muito doces, etc. Eu catei o cara e beijei, e aí a gente já estava se agarrando, e aí depois eu entrei, aí já cortava para a cena em que eu estava transando com ele. Eu estava deitado no sofá, de costas, e ele em cima de mim. Então era assim, muito forte para mim. Para outra pessoa, talvez não. Uma cena de sexo que eu já fiz hétero, para mim foi fácil. Para outras pessoas, fazer cena de sexo, não interessa como, é difícil. Isto é entrar em contato com as suas dificuldades. O ator tem que conscientemente ser aquele que age e, ao mesmo tempo, aquele que observa. Isto faz com que a gente entre com tudo e, ao mesmo tempo, saiba sair quando precisa. Tá bom? Anything else? Respondi, Gente, vocês Matheus? querem falar? Eu quero. Respondi, Matheus? Respondeu sim, é justamente esse ponto, né, da pessoa saber sair do personagem e estar na vida real, que é esse equilíbrio. Uhum. Quando você fala justamente sobre lidar com suas crenças e tabus, percebo que é um ótimo momento de ressignificar certas coisas, que é o que você disse, né, basicamente. Mas é isso mesmo, obrigado. Imagina, é ressignificação, esse é o papo mesmo. É bem por aí. Acho que o André também. Andréia, manda Andréia. André Eduardo. André, é que eu vi André. Andréia aqui, Andréia tá. André, perdão, tá. Eu tô cego. Perdão, André, manda bala. Não. Eduardo, eu achei interessante não a sua última fala, quando você estava falando de personalidade, personagem e tal, quando você fala de imaginação na criação do personagem, né? É algo importantíssimo, até mesmo para o personagem poder fluir, né? Fluir, tal, não sei o quê. Você ativar a sua imaginação para fazer uma boa criação desse personagem. Gostaria que você falasse um pouco disso e, já aproveitando, no final você também fala sobre equilíbrio do personagem. Quando você falou isso, da pessoa, do ator, né, saber equilibrar esse personagem e não trazer isso muito para a vida real, me fez lembrar aquele filme Tootsie. Tootsie, sim. O Tootsie. Fantástico. Que ele incorpora de tal forma o personagem que ele acaba vivendo tudo aquilo ali, né? Eu não lembro o ator, não é o De Niro, é o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Então, as minhas duas perguntas é isso: a imaginação na criação do personagem e o quão é importante o equilíbrio no personagem. Tá. Obrigado desde já, viu? Imagina, amigo. E desculpa ter confundido. Não. Então, André, bom, vamos falar de imaginação, então, primeiro. A imaginação, ela é um capítulo, inclusive, no manual do ator, na construção do personagem, que é um livro do Stanislavski, que é o primeiro cara que pensou em interpretação de uma forma a pesquisar e também a tornar escrito isso, né? Ele foi o primeiro a fazer um compêndio a respeito de personagens, de criação de personagens. A imaginação, quando ele fala imaginação, é mais ou menos o que eu estou falando de imaginação. Imaginação não é fantasia. É interessante, voltamos à ideia da linguagem. Então, o que é imaginação? Quando eu falo imaginação, eu não estou falando de fantasia, ou seja, eu não estou falando de coisas irreais, né? Que também são possíveis no teatro, né? Mas eu estou falando da imaginação no sentido de você deixar
que aquilo que você abordou te traga ideias a respeito, né? Então, por exemplo, um cara, nossa, porque ele se apaixonou por o Jackson se apaixonou pela Melina e ele saiu pela rua cantando. Eu já posso imaginar ele sair pela rua cantando, dançando, pelado e sendo preso, né? São possibilidades. Agora, aí a gente vê dentro desta imaginação, o que é que cabe dentro da cena? Ele pode sair cantando e dançando. E pelado. A gente vai ver no texto. Ser preso? Não, ele não é preso no texto. No texto ele não é preso. Então aí a gente vai estar fugindo do que o texto apresenta. A imaginação é aquilo que a gente cria a partir do que está escrito no texto, né? Tudo que a gente pensa num sentido teórico, de sensações, de sentimentos, de ações do personagem, a gente pode pensar, mas ela depende de uma imaginação também, para que as coisas, ao se juntarem, elas possam se transformar em uma ação, ou em uma parte da personalidade, uma parte do personagem que a gente vai fazer. Então, a imaginação, ela depende muito daquilo que você tem de referências também, né? Se você tem muita referência de vida, se você estudou muito, se você viajou muito, se você viu muitas coisas na tua vida, isso te dá mais possibilidade de imaginar coisas, de usar esta imaginação, a imaginação da cena, não de fantasiar coisas. Se você tem uma vivência que é menor, se você é uma pessoa que vive dentro de uma bolha, por exemplo, uma pessoa muito rica, que nunca andou de ônibus, que nunca foi a um hospital onde as pessoas ficam na maca no corredor, que nunca foi num bairro mais pobre, essa pessoa vai ter uma limitação de imaginação, né? Vamos a outra coisa. Por exemplo, se eu, que sou brasileiro, eu tenho que fazer um chinês. Estou chutando aqui, um exemplo mais ou menos bobo, mas nem tanto. Eu tenho que fazer um chinês. Eu não conheço chineses. Eu não conheço a vida na China. Eu tenho que fazer um cara que mora em Burkina Faso. Eu não conheço Burkina Faso. Então, o que eu faço? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que criar uma vivência para que, a partir desta vivência ou desse estudo, eu possa imaginar o que fazer com ele. A partir disto, da vivência que eu tenho, é que eu posso imaginar coisas para que ele se enriqueça. Para que ele não seja um personagem chapado ou estereotipado. Estereótipo também vocês devem saber o que é, né? Estereótipo é algo que um dia já foi um arquétipo, mas que, com o tempo, ficou tão batido e banalizado que virou um estereótipo. Ó, tá vendo? Já estamos entrando em Jung. Não, vamos embora. Então, a questão é que a imaginação, ela depende muito da vivência que você tem para você imaginar coisas. É aquilo que... Exatamente, a imaginação está ligada às experiências vivas em vida também. É por isso que a gente vive bastante para poder imaginar melhor. É por isso que a gente estuda bastante para ter mais informações, que são mais mentais, mas também podem ser emocionais, a partir do momento que isso bate em você de alguma forma. A partir do momento que a gente experiencia alguma coisa corporal, também pode servir para a imaginação, entendeu? Vocês veem que eu sempre coloco as coisas em alguns níveis, meio que dividindo didaticamente, intelectual, emocional, corporal, né? Porque eu acredito que quanto mais harmônico a gente é, mais fácil é para a gente criar personagens também harmônicos, né? Então, sobre a imaginação é isso. Sobre equilíbrio, o equilíbrio, ele é dinâmico. Valeu.
Sobre o equilíbrio ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque está vivo. Eu sou um hoje, daqui a pouco eu sou outro. O meu sangue, ele é um correndo nos meus vasos hoje, e é outro correndo amanhã. Daqui a 2 dias eu tenho um fígado novo. Porque existe uma regeneração. A regeneração das células, porque elas também estão vivas, elas fazem parte daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente sensa. Quando eu falo sente, é mais emocional. Quando eu falo sensa, é mais corporal, tá? A gente meio que usa isso também. Alguns usam, né? Eu uso. Então, a gente vai mudando. E este equilíbrio, ele tem que ser dinâmico. Vou pegar um exemplo também muito desse momento. Alguém aqui ficou o tempo todo bem durante essa pandemia? Ou o tempo todo mal? Não precisam me responder, porque eu sei a resposta. Não. Ninguém ficou o tempo todo bem ou o tempo todo mal. Por quê? Porque a gente está vivo. Porque a gente está sujeito a receber influências do externo e também existe uma movimentação interna que vai nos tornando mais fracos ou mais fortes em relação ao que vem. Fracos e fortes é péssimo, né? Foi um exemplo horrível de palavras. Mas a gente se torna mais suscetível ou menos àquilo que acontece dentro da gente. Seu desequilíbrio seria necessário para o equilíbrio, mais ou menos por aí? Claro. O desequilíbrio não é nem que ele é necessário, ele é inerente. Não existe equilíbrio estático. Só existe um equilíbrio estático na vida: a morte. Tirando a morte, não existe equilíbrio estático. A gente não está equilibrado. Ou melhor, a gente está equilibrado. A gente não é equilibrado. E a gente não é desequilibrado. Há momentos de equilíbrio num esquizofrênico. Há momentos de desequilíbrio na pessoa mais sã do mundo. Então, o equilíbrio, ele faz parte desta atenção que a gente vai tendo em relação às influências que a gente vai recebendo do externo e também daquilo que vai acontecendo com o nosso interno. Respondido? Caralho, velho. É isso mesmo. É isso aí. O Matheus escreveu alguma coisa aí que eu não vi. O que foi, Matheus? Porque aí eles escreveram um em cima e aí some a do outro. Não, eu comentei que ainda bem, né, que há desequilíbrio, porque nele mora. Com H, viu? Oi? Obrigado por me corrigir. Ainda bem que há equilíbrio, mas é verdade. Mas na verdade, assim, isso tudo a gente vai. Aí eu vou entrar numa outra questão, se a gente falar a respeito ainda bem, eu vou entrar numa outra questão que é o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para ser equilibrado o tempo todo? A gente está aqui e vai crescer ou a gente vai ficar igual a vida inteira? A gente está aqui e vai ter problemas e vai se desenvolver em cima dela? Ou o quê? Né? Então, aí já é uma questão mais filosófica e que tem a ver com a personalidade de cada um. Tem gente que não liga para isso. Tem gente que está mais afim de ser igual a vida inteira. De ter o seu emprego, ganhar o seu dinheiro, casar, ter um filho ou 2, de preferência 2 casal, e casar os seus filhos, botá-los na faculdade, e etc., e morrer e dizer que a vida foi boa. Tem gente que quer isso. E a gente aceita. Porque a vida dessas pessoas não é a minha. A gente tem que descobrir qual é a própria vida. E vocês, como psicólogos, também não têm como julgar isso na hora de trabalhar com eles. Quanto menos vocês julgarem, melhor para vocês. Porque aí vocês vão ser mais isentos na hora de poder enxergar uma pessoa. Imagino eu. É um chute. Ou não. Anything? Poliana, você ficou congelada aqui. Fiquei. Ficou, você está congelada aqui, olhando para baixo.
Eu tô meio, a minha mão tá um pouco gelada, mas eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Ah, descongelou. Perfeito. Descongelei. É que eu tô fazendo algumas anotações aqui, e aí Diga eu lá. peguei algumas falas e fazendo correlação com a psicologia, que na verdade não tem dissociação em nada do que você disse com a vida, com a existência, e não só com a psicologia enquanto ciência, mas quando você traz a questão, né? É, no teatro, quando você se apropria, quando você diz que você se apropria do personagem e no momento em que você se despe de si mesmo para poder incorporar esse personagem, a gente acaba fazendo isso também quando a gente lida com o outro, ou é esperado que a gente faça isso, e eu trabalho muito essa questão com eles, de que a gente deixe as nossas roupagens e, e em determinado momento a gente até seja aí São Tomás de Aquino quando sai nu pela rua, porque quanto mais despido dos nossos julgamentos e das nossas próprias vivências, mais integrado com o outro que está na nossa frente a gente tá. Porque aí você vê o mundo a partir dos olhos dele, não a partir dos seus olhos e não a partir da sua vivência, porque o que tem sentido para você não necessariamente tem sentido para o outro. A gente, estou fazendo essa relação. E aí você diz, né? Eu não consigo me intitular, não consigo me rotular, não sou Stavislaniano, é Stavislaniano que diz? Stanislavskiana. É, É complicado né? mesmo. Eu não sou Stanislavskiano. E a gente também tem, às vezes, uma tendência dentro da academia, dentro da graduação, de você se perpetuar ou você se acorrentar a uma escola psicológica, teórica, e quando você se define como eu sou comportamentalista, eu sou fenomenologista, ou eu sou psicanalista, ou humanista, ou o que seja, quando você escolhe um, você deixa de vivenciar todas as outras possibilidades. Então, como você traz isso na construção do seu personagem, na sua vivência enquanto ator, como você se apropria de tudo isso e transforma, eu também falo muito isso para eles, para a gente não levantar a bandeira de uma coisa só, porque é muito pouco, é muito restrito no âmbito, quando a gente fala de pessoas, você simplesmente se ateia a uma coisa, porque você mesmo disse, um dia eu tô uma coisa, um dia eu tô outra, e dependendo de como eu estou, o meu personagem também, isso reflete também no personagem que eu executo, que se dinamiza com os outros atores em cena. Então, a gente fala disso bastante também. E o personagem, você falou, ele nunca tá pronto. Ele sempre muda. E assim como as pessoas também. A gente não tá fadado a ser o mesmo quando nasceu e o mesmo quando crescemos e até a gente morrer. A gente tem possibilidades de transformar os nossos caminhos e de transformar os caminhos das pessoas que encontram com a gente. Ontem, segunda-feira, a gente teve uma aula de psicologia social e eu estava comentando com eles que quando alguém se encontra comigo na rua ou qualquer coisa do tipo, essa pessoa sai melhor ou ela sai pior depois que ela se encontrou comigo? E qual que é a minha responsabilidade diante disso? Qual é a responsabilidade social que eu tenho? Qual a responsabilidade que eu tenho com as pessoas? E enfim. E aí, quando você. Deixa eu pensar, deixa eu ver onde que eu parei aqui, que eu fiz mais. Eu tô falando muito? Tô, né? Não, a aula é sua, é você que tem que saber. Fica tranquila. Você fala, né? Quando um personagem é moldado, ele é fadado à morte. E é isso, exatamente isso que acontece com a gente, né? Se a gente não encontra possibilidades no meio do caminho, ou às vezes a gente não encontra nenhum caminho, a gente está realmente fadado a essa morte. E uma outra coisa que você coloca, o personagem ele depende do que você construiu.
e da troca com os outros atores de cena, que depende de como você está naquele dia. Aí eu já falei. O ator segue um texto, o roteiro, e aí eu pergunto: a gente não tem esse texto e não tem esse roteiro, né? Eu coloco isso para a gente refletir. Talvez seja um ponto em que diferencia um pouco, porque nós vamos criando esse roteiro, nós vamos criando esse desfecho, a gente vai desbravando as incertezas da vida sem ter um roteiro pré-estabelecido, sem ter um diretor que está guiando. E o personagem, ele é um fingidor, você disse, e eu achei muito legal essa fala. O personagem é um fingidor, e nós não somos, porque somos personagens. Eu sou personagem aqui com outra pessoa, posso ser outra personagem, a gente se veste dessas personas e desses trajes, ora com um, ora com o outro, e são as representações sociais, representações de papéis sociais que desempenhamos. E eu faço essa relação com aquilo que você diz sobre a essência e a representação, que chega uma hora que a pessoa ela vai embora, e se ela não fizer essa dissociação de quem é ela essencialmente, daquilo que ela representa, ela se perde. E quantas pessoas estão perdidas nesse momento exatamente porque estão presas na representação que criaram, ou que criaram para elas. Elas criaram ou foram criadas para elas. Eu não sei qual que é o pior. Talvez você ser moldado ainda é pior do que você se deixar, você se moldar ainda, não sei. Então, Posso até... claro. Quer dizer, você terminou? Não, eu fiz mais coisas, mas a gente vai Porque falando. você falou aí agora, eu vou começar pelo fim. Você falou a respeito de ser moldado, né? Eu dei aula para atores e modelos, né? E eu sempre percebi que modelos tinham uma dificuldade maior de baixar a guarda, de compreender que estavam fazendo a mesma coisa, de relaxar o corpo para serem mais flexíveis, por causa de uma coisa muito simples. O trabalho do modelo é ser o que o outro quer. Porque a pessoa vai dizer, olha, você vai desfilar desse jeito, você vai tirar foto desse jeito, você vai colocar esta roupa, você vai sorrir assim, você vai chorar, você vai fazer não sei o quê. Então, ele exercita fazer o que o outro quer o tempo todo. E, ao mesmo tempo, ele tem uma dificuldade de perceber quando tem que vir dele mesmo, né? Quando tem que ser uma iniciativa de si mesmo, ele tem uma dificuldade muito grande. Existe um padrão de corporal no modelo. Vocês podem ver fotos que, inclusive, hoje em dia isso ganhou uma dimensão muito maior. Quantas vezes vocês não veem as pessoas fazendo pose no Instagram ou no Facebook, e já era no Orkut, que era aquelas poses de modelo. Não é verdade? E as pessoas falam de poses de modelo. Por quê? Porque criou-se essa pecha. E por que se criou essa pecha? Porque existe um padrão ao qual os modelos e modelas, as modelos também, os modelos e as modelas, os modelos e as modelos, eles eram submetidos, ou são submetidos. Você tem que emagrecer para chegar no tamanho X, no comprimento X. Teu quadril está muito grande. Você está gorda, com 50 quilos e 1,80. Então, eles exercitam ser quem o outro quer. Isto é prejudicial terrivelmente à personalidade de qualquer pessoa. E a essência também. Tanto que a gente vê muitos modelos com problemas psicológicos terríveis, né? Isso é uma coisa. Você falou também a respeito... Putz, aqui agora eu me perdi, porque são 3 coisas.
Você falou de não abraçar uma escola, né? Eu vou dizer como eu fiz como ator. Porque eu, por exemplo, eu não abracei... Eu não sou um ator stanislavskiano. Eu não sou um ator artodiano. Não sou um ator do Peter Brook. Não sou um ator do Grotowski. Eu fui percebendo, dentro daquilo tudo que eles pesquisaram, como eu poderia abordar o meu trabalho de ator, os meus personagens, as minhas peças, a troca com o outro. Eu fui percebendo, dentro de tudo isso, e dentro de um trabalho meu de liberdade pessoal, de autoconhecimento, como eu poderia ser livre para ser o que fosse, ou como eu poderia ser corajoso para tentar ser algo que eu definitivamente não sou, né? Então, escolher uma escola, como ela está falando, ou no meu caso, escolher um método de interpretação, ele pode ser muito bom para algumas pessoas e pode ser ruim para outras. Eu particularmente acho que as pessoas devem decidir aquilo que elas encontram, o que é melhor para elas. E aí você pode se aprofundar muito lá no fundo em relação a isso que você escolhe. Ou você também, em algum momento, se você for... essa é a terceira coisa que eu ia falar. Se você, como psicólogo, for o ator, aquele que está na ação, sentindo o que está acontecendo, sentindo aquilo que você está ouvindo, mas também for o observador, que olha de fora e não julga, aí você vai ter muito mais condições de escolher melhor aquilo que é para si e também também de abrir a possibilidade do outro, aquele que você eventualmente, com quem você eventualmente esteja trabalhando, né? Então vocês também precisam dessa necessidade, porque assim, você não pode se anular frente a um paciente. Vamos supor vocês sejam clínicos e vocês estão trabalhando com uma pessoa e aquilo que eventualmente a pessoa pode te indignar. Deixa indignar, mas ao mesmo tempo não se deixe tomar por essa indignação. Você não pode se anular enquanto pessoa, mas você ao mesmo tempo também não pode jogar eventuais frustrações que isso te traga em cima da pessoa que você está com a qual você está trabalhando. Então, vocês também têm que descobrir em vocês essa dicotomia, este equilíbrio dinâmico de ser o ator e o observador. Então, tudo isso está muito interligado, né? Eu fui do teu final para o teu começo. Olha, mas acho que é isso daí. Você tinha perguntado para mim ou era Não, só... era realmente para a gente dialogar. E assim, os pensamentos estão muito parecidos, porque até as anotações aqui, assim, as coisas que você disse estão bem similares, assim. Teve também um momento que você falou da cena do sexo, né? Que aquilo, e inclusive tem a ver com essa penúltima fala sua, como que isso para você, Eduardo, poderia ser um tabu, era um tabu, mas para o personagem você precisou se despir disso. É assim que a gente tem que trabalhar a nossa prática enquanto psicólogo. Eu comentei com eles segunda-feira de uma situação que eu passei, onde a pessoa contou que cometeu um crime e matou um bebê no berço. E como que aquilo falou comigo a partir do momento que eu fiz uma pergunta: e como você se sentiu? Eu falei alguma coisa assim: e como é que foi isso? Como é que você se sentiu? A hora que eu soltei isso, eu falei: opa, peraí. Isso foi um juízo de valor, foi um juízo moral. Porque foi um ato na vida dele, no
comportamento dele, e que em outras culturas isso não é um problema, não deveria ser, não necessariamente é um problema, mas que para nós, em muitos momentos, em muitas situações, isso é um tabu, uma coisa difícil de lidar, de se imaginar. E o exercício que eu fiz depois de me desassociar e de não olhar para ele com esse olhar de quem, porque antes dele ter feito isso, ele é uma série de outras coisas. Ele é filho de alguém, ele é pai de alguém, ele é o amor da vida de alguém, ele tem uma profissão, ele tem sonhos, ele tem isso, e isso foi uma atitude que ele teve. E como que a gente tem que se policiar para não cair nessa armadilha do julgamento em relação ao outro que a gente está atendendo, porque a vida dele é totalmente diferente da nossa, as concepções dele são diferentes. E aí, quando a gente fala do processo de imaginação, eu fiz uma relação com a imaginação do personagem, né? O Edu falou. Para nós, de repente, essa imaginação são esses nossos devaneios. Para o ator, talvez você disse, é o que ele cria a partir do que está escrito no texto. Para as pessoas, nós podemos dizer que ela refere como projeção, que é a realidade baseada na fantasia que criamos inconscientemente e transpomos para aquilo que é manifesto. E o equilíbrio dinâmico é a mesma coisa que você falou. Eu estou emendando uma coisa na outra que eu fui escrevendo aqui. Por que ele é hora equilíbrio e hora desequilíbrio? Porque uma coisa só é a estase, que é a morte mesmo. Então, como que a gente... Porque tá vivo. E porque pulsa. Tem um livro de um pensador chamado Gaston Bachelard, O Direito de Sonhar. E ele escreve nesse livro muito a respeito do que é a imaginação, sem especificamente, às vezes, falar a respeito disso. Mas, porque, na verdade, ele dá a possibilidade da gente compreender o que é a criação artística também, né? E a imaginação, ela tem a ver com o sonho que a gente eventualmente tenha. Então, não são só as vivências que nos trazem possibilidades. Às vezes, os próprios sonhos, que são grandes fantasias, muitas vezes, né? Quem nunca voou num sonho? E quem é que voou na vida real, né? Mas O Direito de Sonhar, do Gaston Bachelard, é uma obra interessante para vocês eventualmente lerem e terem essa referência a respeito de imaginação e de criação. E quando você fala de possibilidades, eu me lembro de uma cena, é a última cena naquela peça do Milan Kundera, que foi baseada no romance de Diderot, que chama, eu não sei se é esse o nome mesmo, eu não me recordo, mas acho que é Jacques e seu amo. Eu não Se não for conheço. isso, é muito parecido. E aí chega no final, eles fazem toda uma trajetória, o Jacques e o amo, e aí eles desbravam um monte de coisas, chega no final, o amo vira para o Jacques e fala, e agora? Aí o Jacques responde, vamos para frente. E ele pergunta, mas onde é para frente? E ele diz, para frente é para todos os lados. Então, são essas possibilidades que a gente tem realmente, assim, essa sua fala me fez lembrar dessa cena maravilhosa. Você tem acompanhado aquelas reflexões que eu tenho feito no Instagram? Você viu da insanidade? Da vitamina poética? Não na vitamina poética. No meu próprio Edu Semerjian. Eu tenho feito reflexões eu falei sobre o tempo, falei sobre o silêncio, falei sobre a pandemia, falei sobre um monte de coisa. E tem uma em que eu falei justamente a respeito de um sonho que eu tive uma vez, em que eu estava num corredor, e neste corredor as pessoas só andavam para frente. E esse corredor era, nossa, você não via o fim dele. E ele era um corredor, ele tinha teto, chão e duas paredes, uma de cada lado, era razoavelmente quadrada mesmo. E todo mundo só andava para frente. Mas, nesse corredor, havia portas, ninguém nem olhava para as portas. E eu acabei
E eu acabei olhando para uma dessas portas, e ao contrário de todo mundo, porque todo mundo só andava em frente. Eu olhei para aquela porta e eu fui lá para ver o que é que tem aqui nessa porta. E quando eu abri a porta, eu não cheguei antes de entrar, o que eu vi era um grande céu, assim. Era um grande céu da noite, na verdade é escuro. Estrelas, etc. Não tinha chão, não tinha nada. É como se entrasse no espaço. E eu lembro que eu estava entendendo, no meio do sonho, que aquele corredor reto, ele era o tempo. O tempo. 1, 2, 3 horas, 15 minutos. Ele era o tempo. Porque o tempo, o que ele é? Ele é movimento. A ideia de tempo, nesta dimensão, só existe porque existe movimento. Se tudo tivesse parado, não tinha noção de tempo, né? Ao entrar naquela porta, eu parei o tempo. É como se eu tivesse parado o tempo. E só eu conheço aquele céu. Ninguém mais está vendo, está todo mundo andando em frente. A questão é que todo mundo tem uma porta lateral, que pode abrir a hora que quiser. Esta porta lateral é o tempo interno de cada um, onde a gente eventualmente chega e diz assim, nossa, passou tão rápido, estava tão bom, ou ai, que saco, está demorando, puta que eu pariu. O tempo é o mesmo para todo mundo, mas internamente, subjetivamente, existe um tempo de cada um. E esta porta, este céu, é esse manancial em que o tempo ele se transforma em outra coisa. Este é o tempo numa dimensão diferente. É o tempo de uma quinta dimensão, onde todas as possibilidades existem. E coexistem ao mesmo tempo. Porque não existe o tempo. E existe uma sexta dimensão. Vou entrar em outra coisa aqui. Vocês vão ficar loucos aqui comigo. E existe uma sexta dimensão. E nesta sexta dimensão, tudo se repete. Acontece várias vezes. Você tem, na quarta dimensão, as coisas acontecendo uma única vez e de forma determinista, de forma linear. Na quarta dimensão, vocês têm... Eu falei de sexta, não é sexta, é quinta, desculpa. Na quarta dimensão, vocês têm um tempo em que tudo é possível. Em que todos os acontecimentos estão ali. E na quinta dimensão, você tem tudo repetindo e acontece todas as possibilidades ao mesmo tempo e tudo se repetindo ao mesmo tempo. Se vocês pegarem isso em termos de matemática, vocês vão ver que, assim, a primeira dimensão é um ponto. A segunda dimensão tem um segundo ponto e cria uma linha. A terceira dimensão é um plano. A quarta dimensão é um movimento desse plano. Entende? Então, esta noção de ser, de tempo, de nos encontrarmos no tempo, também nos define enquanto personagens, personalidades, máscaras. Porque nós podemos ser qualquer coisa. Nós temos todos os personagens dentro de nós. Ah, porque ela tem uma máscara, porque ela tem outra. Temos todas. Todo mundo aqui, inclusive os homens, podem ser Lady Macbeth. Todas as mulheres, todos os homens podem ser Macbeth, ou Otelo, ou Hamlet. Eu, que tenho 54 anos, posso ser Hamlet, que tem 30. Shakespeare nunca disse a idade de Hamlet. Mas é meio por aí. Mas eu posso ser. Por que eu não posso? Porque todas as possibilidades estão dentro. Tudo que a gente tem que fazer é descobrir essas possibilidades. Como? Abrindo essa porta lateral. Entrando em contato com o subjetivo que a gente é. É isso. A imaginação está ali. E me veio uma coisa... Quem é Galton? Eu não conheço, desculpe.
O André está me perguntando quem é Galton, eu não conheço. Não, tudo bem. Mas o que você acabou de falar aí, eu preciso dizer. Foi uma aula de existencialismo que você deu para nós agora, sobre o corredor e as Imagina, portas. Não, é assim, ontem nós estávamos é um falando sonho, exatamente. Não, mas posso falar para você? claro. Realmente, esse sonho que você nos disse, ele foi real dentro daquilo que nós vimos ontem. Ontem nós estávamos falando sobre tudo isso, de você, de experimentar todas essas possibilidades, de viver tudo isso, né? De que cada um tem a sua porta, né? Basta abri-la e experimentá-la, né? E o interessante é que nada acontece sozinho, mesmo sendo uma porta sua, porque tudo coexiste, né? E tudo gira em torno de um cara, nós estamos indo para meio com um negócio meio filosófico aqui também, já, viu? Mas é filosófico também. As É, coisas estão totalmente interligadas, né, amigo? sim, claro, claro. É bem por aí. Você pegou, é isso. O Galton, só para você ter uma ideia, o Galton, ele fala que ele tem a teoria que você falou no começo sobre a criação. E aí ele fala que a personalidade é composta, né, de elementos de duas fontes distintas, a criação e a natureza. E a natureza é o que herdamos e somos ao nascer. A natureza define os limites até os quais podemos desenvolver os nossos talentos. Perfeito. Fica aí a Então, dica. a essência, para mim, por isso que eu falo em termos de linguagem, vocês entendem? Porque o que eu chamei de essência, ele chamou de natureza. Natureza? É isso? É isso, André? Sim, É. eu creio que ele define a essência como uma natureza aqui. Pois é. Tudo é uma questão de a gente alinhar linguagens, para a gente realmente se entender. Que foi a primeira coisa que você disse. Eu vou É, falar sobre porque, linguagem. pois é, porque a gente pensa que pelo fato de todo mundo falar português, todo mundo está falando a mesma coisa, e não é verdade. Não. Se as pessoas realmente estivessem falando a mesma coisa, ou estivessem falando a mesma língua, a gente não tinha uma sociedade que fica dizendo que eu sou comunista só porque eu não gosto do Bolsonaro. A pessoa nem sabe o que é comunismo e fala. É um exemplo, né? Mas, Não, mas a ideia é que a gente tem falta de diálogo, e esse tem sido o meu trabalho ultimamente, desde o ano passado, de busca de diálogo. A gente tem falta de diálogo, primeirissimamente, por falta de uma linguagem que seja comum. As pessoas têm que se ouvir e tentar se entender, tem que fazer um esforço para entender o outro, mesmo sendo português. Porque em português você tem 500 interpretações diferentes. Como ser objetivo a ponto de dizer a mesma coisa para cada um de vocês, a ponto de vocês não entenderem diferente aquilo que eu estou dizendo. Essa é a questão. O Edu, Yeah. você podia falar um pouquinho sobre o seu podcast, que essa sua fala me fez lembrar. Eu acho que é um serviço que você fez para a humanidade. Te falei, é um deleite. Gente, vocês têm que ouvir, vocês têm que conhecer esse canal dele no Spotify. Se você puder falar um pouquinho de como surgiu essa ideia e de tudo que você tem desenvolvido. Tá. Surgiu nas eleições de 2018. Como assim? O Brasil ficou de cabeça para baixo, né? A gente tá. Isso se chama diplomacia e arte. Vou chegar lá para explicar o que é. Mas, basicamente, eu senti que a gente estava num ponto em que eu cancelei um monte de gente que eu conhecia, gente que era do meu dia a dia, gente com quem eu estava convivendo, porque eu estava fazendo uma novela e tinha ator lá que eu cortei, eu tesourei. E eu cheguei à conclusão depois que eu precisava trabalhar o diálogo. Então, eu tinha visto uma peça, um filme, que depois eu soube que era de uma peça, que era oriunda de uma peça,
chamado Diplomacia, o filme. Inclusive, se vocês quiserem ver, quem tiver net, claro, né? No Now tem Diplomacia, que é a conversa entre o general alemão que comandava a ocupação alemã em Paris, na Segunda Guerra Mundial, e um diplomata sueco que resolveu ir conversar com esse general, porque o general tinha a ordem de Hitler de deixar Paris com o exército, mas antes de destruir Paris. Então, explodir Torre Eiffel, Louvre, Tuileries, Hotel de Ville, tudo, a cidade inteira. Era para destruir Paris e depois sair fora. E este diplomata sueco tinha a incumbência, foi para lá com a incumbência de convencer este general a não explodir Paris antes de deixar a cidade com o exército. Muito bem. E conseguiu, como vocês podem imaginar, né? Afinal, está tudo de pé. A ideia é que a partir desta peça, eu comprei os direitos dessa peça em abril do ano passado e tive inúmeras complicações, obviamente não pude estrear por razões muito claras e óbvias, pandemia. Mas no final do ano, eu tive a ideia, depois de mudar algumas coisas, produção e tudo, eu mudei tudo, direção. Eu tive a ideia de criar braços. Um deles era debates entre pessoas que pensavam diferente com um mediador sobre um assunto X. O segundo é um documentário. O terceiro era um podcast. E com essa situação toda da pandemia, eu criei o podcast, e este podcast se chama Diplomacia e Arte. E o foco dele é busca de diálogo, né? Então, eu chamo pessoas que normalmente não têm voz, ou não têm voz para tal assunto, né? Porque, por exemplo, eu já chamei o Mauro Betting, que é um cara super conhecido no meio futebolístico, mas ele não falou exatamente a respeito de tática de futebol, de jogador, etc. Ele falou de violência, né? E chamei o Oscar Filho, por exemplo. Eu falei com o Oscar Filho a respeito de escuta. O Oscar, ele era do CQC, ele faz stand-up, é amigão meu. E eu falei, cara, você não quer conversar comigo sobre escuta? Chamei, e esse já está publicado, foi o primeiro episódio que eu publiquei, a coordenadora de 3 ocupações aqui na cidade de São Paulo. Ocupação Mauá, ocupação Prestes Maia e ocupação Ipiranga. Ocupações são lugares que estão desocupados, né? São prédios que ninguém mora, porque eles estão em condições que não recebem pessoas, sejam legais ou sejam físicas. E aí, as ocupações são pessoas que vão lá e ocupam esse lugar, e vão morar lá. Por quê? Porque elas não têm lugar para morar. Então, isso é ocupação, para quem não sabe, né? Desculpa, está sendo didático, talvez demais. O primeiro episódio é esta pessoa que é coordenadora dessas 3 ocupações e ela fala de moradia de rua e moradia de ocupações. Primeiro ela conta a respeito da vida dela, ela diz de onde ela vem, o que ela passou, que não é bolinho. E aí, na segunda metade do programa, ela fala a respeito do assunto em si. E a gente fala a respeito de moradia de rua, a gente fala de ocupações, das relações com o poder público e etc. E além deste episódio, tem mais 3 que já estão no ar. Um fala sobre segurança pública, o convidado é um soldado PM que é gay e antifascista, e ele tem uma visão completamente diferente do que deveria ser. Maravilhoso! E ele fala a respeito da segurança pública de uma maneira humanista, que é justamente o que não acontece hoje. O terceiro é o Mauro Betting, que fala a respeito de violência no esporte. E o quarto é o Murilo Cleto, que é um historiador, e a gente conversa a respeito dos conservadores, da direita no Brasil. Basicamente, a partir da proclamação da República para cá, né? A gente conversa para ver quem é essa direita que está hoje no poder. É a mesma que estava desde a proclamação da República? É a mesma família? São pessoas diferentes? O que é? Então, ele fala a respeito disso. Então, o Diplomacia e Arte é isso. Ele traz
a ideia é quebrar a bolha, é romper a bolha, para que uma pessoa como eu, que sou da classe média, traga uma pessoa como a Ivanete, que é de moradia de rua, de moradia de ocupação, e faça as pessoas poderem ouvir o relato dela, furar a bolha. Aí a gente obtém diálogo. Conversar entre a gente conversa, a gente fala de um monte de coisa. E muitas vezes a gente fala de bobagem. A gente gasta diálogo à toa. Isso quando, muitas vezes, Spotify, diplomacia e arte. Tem também no Apple, quem quiser ouvir pela Apple Podcast, quem quiser ouvir pelo Google, também tem Google Podcast, etc. Tem no Anchor, que é a plataforma, que é um site, etc. Instagram, Vitamina Poética, é isso aí. Então, diplomacia e arte é isso. Aí tem o Vitamina Poética, que ela está citando. Vitamina Poética são Edu Semerjian, é o meu Instagram. O Vitamina Poética foi uma ideia também que surgiu durante a pandemia de ler textos de poemas, de letra de música, de trecho de biografia, trecho de peça, trecho de filme, carta. Eu li, por exemplo, uma carta a Theo, que é uma das cartas do Vincent van Gogh para o seu irmão. Aí no dia seguinte eu li uma do Woody Allen, que é uma sátira dessas cartas a Theo, em que ele pensa, e se os impressionistas tivessem sido dentistas? Porque também não é só de coisa séria que eu falo lá. E o Vitamina Poética é uma possibilidade também para a gente entrar em contato com arte, sair um pouco dessa realidade que nos amassa. Eu estava me sentindo muito mal, porque eu estava vendo Globo News todo dia, o dia inteiro. Vocês sabem o que é receber tanta informação ruim? É ruim. Então aí eu acabei criando Vitamina Poética a partir disso. O Diplomacia e Arte veio para um amigo que me sugeriu. Ele falou, pô, você estava aí querendo fazer, por que você não faz agora? A gente te ajuda, porque esse meu amigo é dono de uma produtora de som. Então ele que edita para mim. E tenho feito reflexões no meu Instagram, esse Edu Semerjian. Cada dia eu faço reflexão sobre alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, foi sobre a infância. Por quê? Porque ontem eu li um poema do Mário Quintana que falava da infância do ponto de vista de um velho. Que é lindo, inclusive. É isso. Então, a arte, ela é a possibilidade de você criar possibilidades, né? Por isso que, para psicólogos, a arte é muito boa. Porque ela faz vocês enxergarem as coisas de diversas formas. E vocês são obrigados, pelo trabalho de vocês, a enxergar as diversas possibilidades de cada pessoa com quem vocês travam o trabalho de vocês, né? Além da vida, né? Porque na vida é bom ter arte também. É isso. O que mais? Edu, eu acho que você também, eu sei que você tem um outro compromisso depois daqui. Eu queria, para você também poder descansar, ver se alguém quer fazer alguma última colocação. E eu tô com uma outra ideia para você fazer. Acho que a gente podia pegar esse seu sonho, criar um roteiro e mandar para Akira Kurosawa. Não lembro, não sei se ele tá vivo ainda, se ele dá. Não, a Kurosawa já morreu, infelizmente. Mas ele já fez um filme chamado Sonhos, então só eu se acho que quiser podia fazer construir os dois. Eu faria um apêndice. Pois é. Mas maravilhoso, e foi um presente, porque como psicanalista, sonhos são interpretativamente deliciosos, foi muito gostoso. Pois é. Por isso que eu também lembrei de falar do sonho aqui. E desculpa se eu falei demais também, porque eu falo pra caramba. Se deixar, eu vou falando. É isso. E dois falantes, né? Marcamos uma reunião um dia, eu e Edu, num domingo. Era coisa assim, bate-bola, para trocar uma ideia, tal, não sei o quê. Seria para ser uns 20, 30 minutos, 2h30. E quando me deparei, falei, caramba, nem vi o tempo passar. Porque nesse momento, como a gente falou, estava tão gostoso, foi um domingo que foi muito prazeroso, foi muito gostoso. Foi um domingo à noite. Muito bem aproveitado. Aquele domingo à noite, aquela coisa que não acontece nada. Você olha e fala assim, que é fantástico. Né? Aí
É melhor conversar com a Poli. Ô, louco, que equiparação. É melhor conversar com o Edu. Enfim, obrigado, gente. De qualquer forma, fiquei muito feliz de poder conversar aqui com vocês. E aí a gente quer E eu tenho um compromisso inadiável às 9h30, porque vai começar Palmeiras e Corinthians. Olha, Sociedade Esportiva Palmeiras. Palestrino. Total. Olha, eu perdi metade dos fãs aqui. Muito grata, de coração. Eu que agradeço. Obrigado a C. Quem é a C? Não sei. Ana Carolina, Carol maravilhosa. Ana Carolina, obrigado, gente, valeu. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e MA é Matheus, tá? Muito obrigado, gente, eu agradeço profundamente o carinho e que vocês tenham um caminho maravilhoso aí com a Poli e com o trabalho de vocês, tá bom? Que vocês ajudem bastante pessoas, que é uma profissão linda a de vocês. O privilégio foi meu. Obrigado, Bruna. Edu, um beijo para você, viu? Maravilhosa essa participação. Muito obrigada, viu? Beijão. Valeu. Viva e avante palestra. Pode isso. Gente, vocês ficam aqui mais um pouquinho. Peraí. Gente, para... Cadê? Matheus. Oi. Ai, você começou a falar, cortou. Não, maravilhoso.